A paz do Senhor, meus queridos, eu sou Catrine, mas pode me chamar de Kat. Nós iremos iniciar agora mais um devocional da Palavra do Senhor. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. É uma passagem bastante conhecida, né? Uma das 7 cartas, escrita pelo apóstolo João, enviado para 7 igrejas da Ásia. E essa foi direcionada à igreja que situava em Éfeso, né? A igreja que se situava em Éfeso. E esse versículo 4 do capítulo 2 nos diz: Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Eu acredito que seja uma passagem antiga, mas nunca foi tão atual para a igreja do Senhor, né? Porque se analisarmos desde o início as orientações do Senhor para a igreja de Éfeso, o Senhor inicia se apresentando, né? Ele é aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. E ele vai falar que ele conhece aquela igreja. Ele conhece as suas obras, seus gemidos, seu clamor. Eu conheço a sua fé, eu conheço a sua paciência. Ele fala que via que Éfeso realmente, testava as pessoas que chegavam falando que eram apóstolos, chegavam falando que eram profetas. Eles queriam analisar para ver se aquelas pessoas realmente eram apóstolos ou eram mentirosos, né? E Deus ainda fala: eu sei as suas tribulações, eu sei o que vocês têm passado, né? Seus momentos difíceis. Então, se a gente for analisar pelo começo, nós vamos falar: nossa, essa igreja era uma igreja perfeita. Uma igreja que trabalhava muito, uma igreja que tinha paciência, que tinha fé, tinha perseverança, uma igreja que analisava bastante para ver se não estava sendo atacada por falsos profetas. Mas Deus vem a seguir, depois dessas observações, dessas constatações, Deus vem e fala: eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E quando nós falamos sobre amor, nós vamos lá para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, onde o apóstolo Paulo começa falando: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que tine, algo vazio, algo que não adiantaria nada. Ele ainda fala: ainda que eu distribuísse todos os meus bens com os pobres, se não tivesse amor, de nada me valeria. Então, é basicamente isso o que Jesus está falando para essa igreja. Olha, por mais que grandiosas sejam as suas obras, vocês não têm feito com fogo, com a ardência, com a vontade do primeiro amor. E isso, irmão, se dá muitas das vezes quando nós temos alguns anos de experiência na casa do Senhor, logo quando a gente começa, logo quando a gente conhece Jesus, quando somos apresentados para esse homem lindo, nós queremos conhecê-lo mais e mais, nós queremos fazer a obra do Senhor. Para nós é um sentimento de necessidade. Nós precisamos fazer a obra do Senhor, nós queremos fazer a obra do Senhor e aquilo é como se fosse algo necessário pra gente e queremos conhecer Ele cada vez mais, abrir a palavra, ler a palavra, procurar estudos a respeito da palavra, oração, mais horas de oração, campanhas e propósitos, né? A frequência no nosso culto, no culto na nossa igreja. E isso tudo é o fogo do primeiro amor. É para toda pessoa que você vê, você quer falar a respeito de Jesus, você quer falar a respeito das suas experiências no Evangelho. E quando você conhece alguém que gosta de falar de Jesus, a conversa rende, você fica muito e muito tempo falando de Jesus, e isso é muito gostoso, e a hora passa que você nem vê. Só que depois de um tempo, tudo começa a ficar monótono, tudo começa a ficar repetitivo, enfadonho, e as coisas começam a deixar de ser necessárias e passam a ser obrigatórias. Agora eu não preciso mais fazer, agora eu tenho que fazer. Entenderam a diferença de quando você fala: eu preciso fazer isso para Deus, eu preciso fazer isso para a casa de Deus, e quando você fala: eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso porque é minha obrigação, eu tenho que fazer isso porque esse é meu cargo, eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer eu não vou parecer crente. E era o que estava acontecendo naquela igreja. Era uma igreja que ainda estava trabalhando porque foi ensinada a trabalhar daquele jeito, mas não era mais por amor, era por obrigação.
talvez por status, talvez para manter aquela linha dos primeiros cristãos daquela igreja. E isso tem se representado tanto nos dias de hoje, pessoas que fazem porque são obrigadas a fazer, sabe, porque se sentem obrigadas a fazer. Pessoas que olham para aquelas tarefas que antes dava tanto prazer, que antes te tirava sorriso, que antes te deixava regozijada por estar fazendo algo para o Senhor, e hoje você olha para aquelas mesmas obras que você fazia e vê aquilo como um fardo, vê aquilo como uma perca de tempo, como uma ocupação de tempo, vê que aquilo está tirando o seu tempo para fazer outras demais coisas, e você tem perdido o primeiro amor, você tem perdido aquela essência, tem perdido a fome, a sede da presença de Deus, e você começa a fazer tudo no automático, tudo no modo automático, sabe? Você vai para a igreja, volta porque é costume, você pega a Bíblia e lê um capítulo por dia para não dizer que não leu quando chegar ao final do dia, você ora ao levantar, ora antes de comer e ora antes de dormir, mas aquela oração repetitiva, você não está mais conversando com Deus, você está repetindo como se fosse uma gravação, sabe? E quando se você está nesse momento, se você se deparar com essa situação na sua vida, é porque você perdeu o primeiro amor. E quando você perde o primeiro amor, aí Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, quando você se deparar, se você que está vendo esse vídeo está nessa situação, ou se algum dia na sua vida você se deparar com essa situação, lembra-te de onde caiu. Faça uma retrospectiva. Pensa, o que me levou a perder o gosto pela coisa? O que me levou a perder o primeiro amor? O que está tirando o meu foco de Jesus, o meu foco do Evangelho, e me fazendo ver as coisas do reino como obrigação e me fazendo ver outras coisas aleatórias como necessidade, sabe? Então lembra de onde caiu, se arrependa por ter caído, se arrependa por ter feito errado, sabe? E arrepender não é só confessar que fez errado. Arrependimento implica em mudança de caráter. Uma pessoa arrependida não torna a fazer aquilo que ela fez, porque aquilo é um arrependimento, sabe? É um fardo, é uma vergonha, e ela não quer repetir mais aquilo. Então, lembra de onde caiu, arrependa-se por ter caído e volte a fazer as primeiras obras como outrora. Volte a praticar com amor, busque a Deus por amor. Fala: Senhor, eu sei que sem amor nada disso é válido, sem amor nada disso vai me dar ganho. Eu estou fazendo, tentando te enganar, tentando te ludibriar, mas ao nosso Deus ninguém engana, né? E isso me faz lembrar da passagem de Davi em 2 Samuel, no capítulo 12, né? Depois que Davi cometeu o pecado com Batseba, depois que Davi armou o homicídio de Urias, ele agora está tentando esconder de todas as formas o seu pecado. Agora que Urias morreu, ele pode pegar aquela mulher para se casar, como se estivesse dando um abrigo para a mulher de um soldado valente do exército dele. E ele tá ali tudo na encoita, sabe? Tudo assim escondidinho, fazendo aquilo tudo, até que Deus, que sabe de tudo, que vê tudo, que sonda o íntimo do nosso coração, chega para Davi através do profeta Natan e vem contar aquela parábola linda que Natan conta, de um homem pobre que só tinha uma carneirinha e de um homem rico que tinha várias. Esse homem rico recebeu uma visita em sua casa e, sem querer pegar das suas carneirinhas, foi lá e pegou a única que aquele homem pobre tinha e matou e deu de comer para os ricos. Após falar isso, o profeta Natan pergunta para Davi o que deve ser feito a esse homem rico, e Davi dá a sentença que era para ele mesmo, sem ele saber. Esse homem deve ser morto imediatamente. E aí Natan fala para ele: esse homem é você, porque você tinha tudo e seu servo Urias só tinha a esposa, e você fez de tudo para tomá-la dele e ainda tirou a sua vida. Só que depois que Davi reconheceu: ei, perdi o primeiro amor, perdi a essência, perdi o temor do Espírito Santo, o que Davi fez? Ele fala o Salmo 51. Quem não conhece, quem não leu, vá ler esse salmo para ver como é lindo. E ele começa falando esse salmo, confessando: o Senhor, é muito grande a minha iniquidade, não olhe para mim com seus olhos de ira. E ele começa a falar: o Senhor Deus, limpa-me
e eu ficarei limpo. Ele começa a falar: Senhor, dá-me de novo a alegria da tua salvação. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. E aquele homem se arrepende, aquele homem volta, reconhece que errou desde o início, desde quando ele desejou a mulher que não deveria desejar, e ele começa a se confessar diante do Senhor, se arrepender. E não é à toa que o profeta Natan fala: Deus te perdoou pelo teu pecado, você não vai morrer. E aquele homem, Davi, é até hoje considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele era sem pecado? Não. Mas porque, apesar de ser pecador, ele soube se arrepender, reconhecer o erro, pedir perdão e tentar seguir de forma diferente, de forma que agradasse ao nosso Deus. E é aí que está o mistério, meu querido. É aí que está o mistério, minha querida. Se você está numa situação de escassez espiritual, se você está nessa cura espiritual que você fala: Senhor, eu literalmente estou no vale de ossos secos, ou eu estou sendo o vale de ossos secos, eu te digo, lembra de onde caiu. Pensa qual é o ponto, sabe? Qual é o pivô de a sua vida espiritual estar indo por água abaixo. Pensa nesse ponto, começa a mudar nesse ponto, se arrepender por ter praticado isso, começa a mudar a partir disso e voltar a fazer as primeiras obras, que aí sim a promessa final vem, ó. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, arrependa-se, peça perdão ao Senhor, volte a fazer as primeiras obras, e breve estaremos nós vivendo eternamente ao lado do nosso Deus, tá bom? Então, que essa palavra tenha falado ao seu coração, e eu espero que você tenha sentido isso tão profundamente como eu senti aqui, porque eu amo falar de Deus, eu sinto uma coisa muito maravilhosa, e eu tô conversando com vocês como eu converso com as pessoas que estão perto de mim quando vou falar das coisas espirituais. E eu peço que se inscrevam no canal, clica no gostei, compartilhe o vídeo, me sigam nas redes sociais, Catrine Nascimento, procura aí no Facebook, no Instagram, vocês vão me encontrar, tá bom? Me ajude a crescer, a levar a palavra do Senhor para muitas e muitas vidas. E é isso. Beijo.